locadas no sítio da Boa Vista. Ao efetuar-se um estudo desta natureza, é necessário, antes de mais, compreender a dinâmica portuária da cidade em questão. Lisboa, como cidade portuária e capital de um império ultramarino moderno, teve e ainda hoje em dia tem uma grande pressão urbanística na sua orla costeira. Como tal, o espectro aqui apresentado será apenas relativo à Ribeira Ocidental de Lisboa. As principais evidências arqueológicas de elementos portuários, nomeadamente cais e pontes, foram identificados em contextos de acompanhamento arqueológico e todas elas localizam-se na antiga linha de costa e foram edificadas anteriormente aos sucessivos aterros do século XIX realizados no local. No número 1 temos a Praça Dom Luís, escavada pela Era Arqueologia em 2012, foi encontrada a evidência de um cais. No número 2 temos o Mercado da Ribeira, escavado em 2003 pela mesma empresa, em que também se encontrou um cais. Estes dois pertencem à minha dissertação de mestrado. No número 3 temos a evidência de um cais associado a um pardal e ao baluarte de Filipe II, escavado pela Crivarc em 2009. E no número 4, a evidência de dois cais, um possivelmente do século XVII, XVIII e outro de século XVIII e XIX, escavados pela empresa Etnos em 2003. Relativamente à Praça Dom Luís, é possivelmente um cais do século XVII, composto por um aparelhamento em blocos de calcário e margas. No entanto, continha uma grande destruição e estaria associado ao Forte de São Paulo, que também foi registado nas imediações. Relativamente a ligantes, são realizadas através de argamassa e também evidências de gatos de ferro. E estava sobre uma base de madeira reticulada com cavilhas e sobre uma rede destacaria também. Em 2003 é escavado o Mercado da Ribeira, onde foi observado um cais do século XVIII, possivelmente pertencente à reconstrução após o terremoto de 1755. Encontra-se a evidência do pontão e da escadaria, ambos com um aparelho construtivo de blocos de margas retangulares e, no caso da escadaria, com blocos de calcário. Existe a presença de gatos metálicos. Relativamente à sua base, houve evidência de madeirame nas imediações que poderemos assumir serem a base, no entanto não existe qualquer registro arqueológico do mesmo. Relativamente ao Terreiro do Paço, em primeiro lugar, na escavação é da Crivarc, na secção oeste é da mesma praça, foi observado um cais que estava construído em silhares de liós retangulares e quadrangulares aparelhados, com ligações em argamassas e gatos de ferro, sobre um reticulado de madeirame em cavilhas de ferro e também sobre estacas, à semelhança da Praça Dom Luís. E seria possivelmente século XVII, associado ao pardão e ao baluarte, como já referido. Em 2003, a Etnogearqueologia registra duas estruturas distintas, que são localizadas lado a lado. Este, em primeiro lugar, é o cais do século XVIII ou XIX. A evidência é do cais do século XVII, é encontrada apenas nesta zona, mas uma cota é muito inferior. O cais mais recente trata-se de um aparelhamento em blocos retangulares talhados e encaixados, com um enrocamento de pedras e argamassa no seu interior. Existem também presença de argamassa e gatos de ferro e no seu alçado sul a presença de argolas de amarro para das embarcações. Está aqui o exemplo do pavimento em espinha, é do mesmo cais. A outra evidência encontrada, do século XVII e XVIII, possivelmente, apresentava-se em mau estado de conservação. No entanto, a existência de um pardal muito destruído, com estacas de madeiras nas imediações e um espólio de cariz portuário e ultramarino, muito possivelmente poderá tratar-se também de um cais. Estes dois cais, segundo a sua localização, poderão tratar-se do cais de Alfândega Nova,
que é construída em inícios do século XVII peço desculpa, que é construído no século XVI e sofre constantes remodelações. Por sua vez, a iconografia e a cartografia da época dão-nos informações valiosas acerca da distribuição de estruturas portuárias na Ribeira de Lisboa, bem como as suas funcionalidades e integração no seio de uma cidade de época moderna. Existem várias problemáticas quando estudo iconografia e cartografia da época. Em primeiro lugar, as estruturas portuárias são estruturas que vão sofrendo constantes alterações, acompanhando as próprias prioridades do reino e levando à especialização e multiplicação das mesmas com funções e atividades muito distintas. Para além disso, a nível de representação na iconografia, muitas vezes são estruturas que não são representadas, pois não apresentam a monumentalidade suficiente para tal, ou porque simplesmente eram construídas em madeira para facilitar a sua fácil mudança de sítio, para assim dizer. Peço desculpa. Este é o exemplo de um dos cais, de uma evidência histórica de um dos cais na Ribeira de Lisboa, aparece na documentação no século XVIII, quando a medição do Cais da Boa Vista, e trata-se do cais dos Duques de Aveiro. Aqui está representado o passo dos Duques de Aveiro. Este é o verdadeiro exemplo de um cais privativo, que também existia na Ribeira Ocidental de Lisboa e mesmo na Oriental também. O Cais das Negras apenas se faz referência no final do século XVI, a quando a sua destruição e pedido para a reconstrução do mesmo. Esta é a possível localização deste cais, pois dizem que ele foi destruído devido ao desmoronamento do Monte Terras, do Monte de Santa Catarina e do Monte das Chagas, e serviria possivelmente para a manutenção da cidade. O Cais de São Paulo e a Ponte da Real Junta do Comércio, ambos são localizados muito próximo da Praça de São Paulo, que está representada aqui na panorâmica de azulejos. A primeira referência ao Cais de São Paulo dá-se no século XVII. A documentação mostra-nos que este sítio, a zona de São Paulo, era uma área privilegiada para o carregamento de lamas da cidade de Lisboa e, como tal, contribuía para a manutenção de limpeza da mesma. Por sua vez, a ponte da Real Junta de Comércio, a primeira referência surge apenas no século XVIII, no entanto sabemos que a Junta de Comércio é fundada na zona de São Paulo em 1662 e permanece lá até ao terremoto. Segundo esta panorâmica, esta estrutura aqui representada, poderíamos estar a falar tanto do Cais de São Paulo, que teve uma longa vida, apesar de não sabermos ao certo onde é que ele se localiza, ou da ponte da Real Junta do Comércio. Este é um exemplo cartográfico de Lisboa no pós-terremoto, onde está representada muito possivelmente a evidência arqueológica encontrada no Mercado da Ribeira, em que surge aqui um pouco do pontão e a escadaria. O cais da Casa da Inda Nova, por sua vez, é o verdadeiro exemplo de um cais administrativo que possui o acesso direto aos armazéns da respectiva casa e facilitando o controle de mercadorias que vinham do Além-Mar. O exemplo é do Cais da Pedra. As primeiras referências surgem no século XV, situa-se no centro do Terreiro de Paço, ou seja, no centro de Lisboa, por assim dizer. Este também serviu como local de execução, à semelhança do Cais dos Mouros na Ribeira Oriental de Lisboa. E relativamente ao cais restado pela Crivarque, esta iconografia do século XVIII dá-nos a possível evidência do Pardão e do cais é projetada sobre o rio. O cais da Alfândega Nova é, em primeiro lugar, construído na primeira metade do século XVI. No entanto, no primeiro quartel do século XVII, procede-se a uma remodelação, havendo a necessidade de ampliação do edifício, e, como tal, o cais é reconstruído.
e foi ficando com um pórtico próprio, permitindo que se tornasse exclusivo do edifício e contribuindo também para a maior proteção dos produtos vindos das armadas. Peço desculpa. Relativamente ao cais registado pela empresa Etnos, do século XVIII e XIX, este é um exemplo de cartografia de inícios do século XIX, que possivelmente está representada à evidência arqueológica, porque denota-se aqui a sua secção é semicircular, à semelhança da evidência arqueológica. O cais da Rainha ou o cais da Ribeira Velha, por sua vez, é referido no século XVI e serviria possivelmente para a carga e descarga de peixe e da fruta, pois localizava-se junto aos mercados. Estes são apenas alguns dos exemplos do tipo de informação a retirar da análise de fontes arqueológicas, históricas e iconográficas da época, relativas a este tipo de estruturas. Demonstram a vasta multiplicação e especialização de cais, desde privados e público, como o caso do cais do Duque de Aveiro, privado, ou o cais de São Paulo, que serviria para a manutenção da cidade, de abastecimento interno, no caso do cais da Rainha, ou no abastecimento externo, no caso do cais da Pedra, e até mesmo a sua especialização é também comprovada na documentação devido às nomenclaturas dadas aos cais, como é o exemplo de o cais da Madeira ou o cais do Carvão, onde seriam locais onde se embarcava ou desembarcava este tipo de mercadorias. Apenas com o cruzamento destas fontes é que poderemos conhecer a fundo a paisagem marítima portuária da cidade de Lisboa da época moderna. As evidências arqueológicas e iconográficas aqui apresentadas são apenas um exemplo, porque existem muito mais e é um tipo de estudo que necessita de ser desenvolvido, muito mais desenvolvido. Muito obrigada pela vossa atenção.